Queridos, nós vamos continuar a nossa exposição de 2 Reis, capítulo 11. Então, abram a Bíblia, por favor, em 2 Reis 11. Nós já avançamos bastante na nossa exposição do livro dos Reis. Já avançamos bastante, especificamente, no capítulo 11. E agora nós talvez terminemos hoje, ou pelo menos caminhemos boa parte do capítulo. Tem os slides aí, Guilherme, por favor, coloque aí para a gente recapitular algumas coisas. Os irmãos têm aí na tela o esboço que nós temos usado para nos dirigir aqui, o esboço que a gente tem usado para guiar o nosso estudo desse capítulo, que é um capítulo que mostra a história. Eu achei muito curioso esse título que eu vi num livro que eu consultei recentemente, a história de uma mulher que salvou o Natal. Natal lá no Antigo Testamento, como assim? Mas como os irmãos sabem, essa história aqui é a história de uma mulher, um casal, que salvou da morte o único descendente da linhagem de Davi, que estava sendo perseguido junto com os seus outros irmãos ali da linhagem real em Judá. E caso essa mulher, Atalia, tivesse sucesso em matar todos os descendentes da linhagem davídica, a promessa feita a Davi, a aliança davídica teria morrido ali, teria acabado ali. Não haveria mais um descendente de Davi para cumprir as promessas que Deus fez a Davi e, consequentemente, não teria mais caminho para a vinda do Messias ao mundo. E no meio dessa situação desesperadora, que nós lemos o capítulo com o coração na mão, prendendo a respiração, achando que vai falhar, não vai dar certo, por um triz, um descendente de Davi é preservado. Então é por isso que esse título desse capítulo que eu consultei de um livro fala que nós temos aqui a mulher que salvou o Natal. Porque se não fosse a ação dessa mulher ao longo desse tempo todo em que esse descendente de Davi estava escondido no templo, junto com seu marido, junto com o sacerdote ali, isso impactaria direto a história da redenção. Isso impactaria diretamente a história da nossa salvação. E a gente vê a providência de Deus usando todos esses elementos aí para preservar a sua promessa. E é isso que a nossa mensagem central diz. Que neste capítulo, que é paralelo de 2 Crônicas, nós aprendemos que Deus preserva os termos de seu pacto, apesar da investida dos ímpios. Atalia, essa mulher terrível que surge aqui no Reino do Sul, em Judá, ela se levanta com desejo de poder para se consolidar ali num governo ilegítimo. Para isso ela mata todos os descendentes do trono, que tinham direito ao trono, mas Joás, um desses descendentes, é preservado, protegido durante alguns anos, para que depois ele pudesse reassumir o trono. É isso que nós estamos estudando aqui. Então nessa história nós vemos 3 momentos cruciais. Em primeiro lugar, a investida cruel e a preservação secreta. Nós já superamos essa parte, já estudamos isso. Em segundo lugar, nós vemos a coroação corajosa e a morte solitária, que é o trecho que nós estamos agora. E por fim, talvez nós cheguemos hoje, vamos ver se conseguimos avançar até lá, nós temos a renovação pactual e a celebração popular. Os irmãos devem lembrar que esse capítulo começa e termina com uma espécie de coroação. Começa e termina com um rei subindo ao poder, uma rainha e um rei subindo ao poder. No começo, você tem notas negras, você tem notas tristes, notas pesadas ali. No final, você tem uma celebração, você tem uma alegria, um contraste que é apresentado aí para nós do começo e do final do capítulo. Para os irmãos se localizarem historicamente, tem a linha do tempo aí também, Guilherme? Por favor, põe aí para a gente. Isso. Os irmãos se localizarem ali historicamente, onde nós estamos, em que ano isso aconteceu? Lembrando que a história bíblica não acontece no vácuo, ela não acontece no meio do nada, ela acontece no tempo e no espaço, com datas específicas acontecendo. E esses acontecimentos estão aqui, no ano 335 a.C. Os irmãos devem se lembrar, lá no Reino do Norte, lá em Israel, quem está reinando é Jeú. Jeú promoveu ali uma limpa geral, matou os descendentes de Acabe, matou Jezabel, assumiu o trono num golpe de Estado esse ordenado pelo próprio Deus, começando ali uma nova dinastia no Reino do Norte.
E essa interação que o Reino do Norte teve com o Reino do Sul custou, inclusive, a vida do rei do Sul, de modo que nesse vácuo de poder que fica ali, Atalia surge então e ela governa durante esse período aqui, de 841 a 835. E nós estamos agora no final do governo dela, quando ela é morta, e sobe então o rei legítimo ao poder, que é Joás. A nossa árvore genealógica, que os irmãos já estão habituados, são muitos nomes, mas só para os irmãos terem uma visão geral aí daquilo que nós já vimos, nós temos aqui a Atalia, filha do Acabe e da Jezabel. Então você vê que uma família muito boa, de bons valores, bons princípios, uma família muito educada, uma família muito digna, uma família muito religiosa. Claro que não. Terríveis, pagãos ao extremo, afundaram o Reino do Norte em idolatria. E a Atalia, casada com Jeorão era o rei de Judá, filho do Josafá, que foi um bom rei, mas deu muita mancada porque, especialmente, deu em casamento ali Jeorão a Atalia. E quando Jeorão morre, por conta das circunstâncias ali, assume o Acasias, filho da Atalia e do Jeorão, e o Acasias morre junto com o Jorão no golpe de estado de Jeú. Então você vê que tem vários xizinhos aí, o que importa é você ver que está todo mundo morto aí nessa árvore genealógica. Quem está vivo aqui agora então é a Atalia, que usurpou o trono do sul. Ela não tem o direito de reinar ali, ela não é descendente de Davi, mas ela usurpa o trono, dada a morte do seu filho. Então, durante alguns anos, o reino do sul fica governado por uma mulher ímpia da descendência de Acabe. Então são esses momentos que nós estamos estudando aqui, ou pelo menos os momentos finais disso. Mas há um descendente que fica vivo, protegido ali por Joiada, o sacerdote, e Jeoseba, que é o Joás, que é o descendente da linhagem davídica. Ele é protegido no templo e logo mais ele vai ser coroado. Então vamos reler o texto para lembrar tudo isso que nós vimos até aqui. Os nomes que são importantes os irmãos terem em mente aí é o Joás, a Atalia e o Joiada. Esses são os três principais nomes que os irmãos têm que acompanhar ao longo dessa narrativa aqui. Então pode voltar para o esboço, Guilherme, pode deixar o esboço aí. Vamos reler o texto até onde já estudamos e então nós seguimos na sequência de onde paramos. Então, segundo Reis 11, versículo 1, diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo: Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. E outra 1/3 parte estará no portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e a defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Então nós estudamos até aqui, até o versículo 8. Joiada apresentando o plano. Nós vimos em Joiada um homem muito preocupado, um sacerdote muito preocupado em obedecer à lei de Deus, obedecer às ordens que Deus havia dado, especialmente com relação ao templo. Ele dá ordens específicas para os guerreiros, para os soldados ali, para os guardas. Ele falando: olha, vocês não podem matar ninguém dentro do templo, ninguém pode entrar no templo que não sejam os levitas, apenas eles estão autorizados a isso. Então, no meio daquele contragolpe de Estado que Joiada coordena aqui, a gente percebe o zelo dele pelas coisas de Deus. Ele é um homem muito preocupado em obedecer aquilo que Deus havia orientado, aquilo que Deus havia estipulado. E não somente isso, a gente vê a coragem, a gente vê a fidelidade, a gente percebe a macheza, que a gente pode usar essa palavra, de Joiada aqui,
porque ao organizar esse contragolpe junto com os levitas, a gente tem que tirar aquela ideia dos levitas como homens delicados, cheios de mimimi. Não, os levitas eram sangue no zóio, eram faca na caveira, iam para cima quando necessário, empunhando espadas, mobilizando ali tudo que era necessário para executar esse contragolpe aqui, e o Joiada à frente disso. E ele apresenta ao rei, então, apresenta o plano. O relato de Crônicas mostra para nós que essa é uma mobilização nacional. Todo o reino do sul está acompanhando o que está acontecendo ali. E nós ficamos com o coração na mão, não só pela tentativa de morte que aconteceu agora há pouco, no comecinho do capítulo, mas Joás foi protegido, mas porque agora Joás ainda é pequeno, ele é uma criança ainda, tem 7 anos de idade agora, e se esse contragolpe der errado, a dinastia de Davi acaba. Então é um momento crucial da história que tem aqui. A história da redenção enfrenta talvez um dos momentos mais cruciais da sua jornada aí, desde Gênesis até a chegada do Messias. Esse é um momento de tirar o fôlego, e Joiada agora, percebendo a responsabilidade, percebendo a necessidade de fazer aquilo, ele então assume a frente, mostra o plano, e agora o plano vai começar a ser executado a partir do versículo 9. Então vejam aí a continuação do nosso segundo ponto, o segundo momento crucial dessa história, a coroação corajosa e a morte solitária. Veja aí, versículo 9, como continua a história. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. Parece que o Joiada escolheu fazer essa ação militar na troca de turnos do sábado. E aí você pode perguntar, mas por que ele escolheu fazer isso na troca de turnos do sábado? Bom, durante uma troca de turnos, você tem naturalmente mais movimento acontecendo ali no pátio. Você tem uma movimentação maior, isso talvez não chamasse tanto a atenção de algum aliado de Atalia, da própria Atalia. Há uma movimentação natural nisso. E mais, como você tem a troca de turnos, você tem naquele momento, naquele recorte de tempo, você tem o maior número possível de soldados ali à disposição. Tanto os que estão passando o turno, como os que estão recebendo o turno. Então Joiada é um estrategista. Ele escolhe o momento certo para fazer essa coroação, de modo que ele tenha um exército grande à sua disposição ali, pronto para proteger o rei, e também algo que não chamasse tanta atenção num primeiro momento. Tanto que a Atalia só vai perceber isso mais para frente. Então, Joiada é muito esperto aqui no movimento que ele faz. Versículo 10. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Notem que o texto, tanto aqui como em Crônicas, tem uma preocupação muito grande em repetir o nome de Davi. O próprio Joiada já falou que é preciso que alguém da linhagem de Davi ocupe o trono. E aqui o Joiada tem a preocupação de entregar para os soldados instrumentos que pertenciam a Davi. E o texto faz questão de mostrar que isso era de Davi. Por que é tão importante essa ênfase que o texto está dando em Davi, Davi, Davi? Mostra a constante preocupação que Joiada tem em fundamentar suas ações na linhagem davídica. Joás é o herdeiro legítimo do trono, não essa mulher. Essa mulher é uma usurpadora, essa mulher é uma golpista que tem que ser tirada dali. O rei legítimo, descendente de Davi, aquele que tem o direito de estar no trono e que tem conexão com todos esses símbolos que nós estamos apresentando aqui, Joiada diz, é ele. Por isso nós vamos lá. E nós vamos comunicar isso até mesmo com as armas que vão ser usadas. Quando o autor de Crônicas faz a descrição dessa ação de Joiada de entregar o armamento para os soldados, Crônicas adiciona paveses, ou algumas traduções talvez tragam escudos pequenos. É uma palavra um pouco difícil de traduzir, não sei como está na sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Mas parece que esse objeto que foi entregue para esses soldados, além das lanças, além dos escudos, parece que essas pavés, esses escudos pequenos, na verdade, eram como que estojos ou caixas para guardar as lanças. Era algo talvez usado mais de modo cerimonial, não necessariamente para o combate diretamente. Estava guardado lá no templo. Talvez ficasse em exposição, alguma coisa assim, ou era usado em alguma cerimônia, enfim. Mas por que Joiada tem a preocupação de pegar esses instrumentos e colocar nas mãos dos soldados e falar, isso pertencia a Davi? Ainda que fosse uma arma, mesmo sendo usado ali no combate, tem um valor simbólico aqui. Joiada quer mostrar, o rei que vai assumir o trono
Ele é descendente de Davi. E nós estamos tirando as coisas de Davi do baú. Estamos mostrando que ele é o rei legítimo, não essa mulher que está ali. Então é um valor simbólico, que é reforçado até mesmo no armamento que é usado ali, nesse contragolpe que Joiada coordena. Versículo 11. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, até ao lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Parece que Joiada dispôs todos os soldados ali presentes para protegerem o rei de todos os lados, todos os cantos. E a ordem era clara: se alguém passar pela fileira, é para matar. Não tem diálogo, não tem conversa. Tentou de algum modo invadir esse círculo de proteção real, vocês precisam impedir isso. Vocês têm que matar. Então o rei está protegido ali, está nesse círculo de soldados. E então, Joiada agora traz o rei para frente. Não, tem uma criança que está aqui. Joás tem 7 anos. E você precisa de todo esse esquema de proteção aqui mesmo, porque é algo muito frágil e importante que está acontecendo ali. Versículo 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Notem aqui qual que é o protocolo da coroação. Então, Joiada, o sacerdote, aquele que era responsável por essas ações na monarquia de Israel, ele põe a coroa sobre Joás, sobre o menino Joás. Ele unge a Joás. Nós já falamos sobre unção algum tempo atrás, não vou repetir aqui, mas os irmãos devem se lembrar que a unção era um símbolo de investidura e capacitação. Era uma simbologia de que Deus estava capacitando, estava colocando aquela pessoa naquela função. Isso acontecia com os reis, com os profetas, com os sacerdotes. E aqui quando Joás é ungido, então há aqui um símbolo de que Deus está investindo Joás naquela função, está capacitando Joás para aquilo. Mas o que chama a nossa atenção no versículo 12 é que junto com a coroa e com a unção, o que mais Joiada dá para o Joás? O livro do testemunho. Esse livro do testemunho parece ser uma cópia da lei mosaica que todos os reis deveriam receber. Todos os reis, quando coroados, quando investidos na função real, eles tinham que receber essa cópia e ter essa cópia consigo, a cópia da lei mosaica. Veja o que diz Deuteronômio 17. Veja como isso foi instituído muito tempo antes aqui, e Joiada se mantém atento e fiel a essa orientação. E ele entrega para Joás essa cópia da lei mosaica. Veja aí Deuteronômio 17, 18. Veja só. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Havia uma ordem protocolar para que os reis tivessem acessível ali, sempre próximo de si, uma cópia da lei mosaica. E o texto fala que eles deveriam ler essa lei constantemente, para que, conhecendo, eles temessem a Deus e guardassem. E mais, a leitura constante, o contato constante com essa cópia da lei, impediria que o rei se tornasse orgulhoso, um tirano, lembrando que ele sempre estava sujeito a um outro rei. Aquele povo não era o povo dele, aquele povo era o povo de Deus. Aquele rei estava ali como um instrumento de Deus para coordenar e dirigir o povo, mas aquele povo não era dele. Aquele povo era o povo de Deus. E a leitura constante da lei protegeria o povo e o rei desses perigos e faria com que o rei tivesse conhecimento da palavra de Deus para que o obedecesse. Dizem, eu não sei se é verdade, talvez num passado muito remoto tenha sido mesmo,
mas dizem que esse é o fundamento para o costume britânico de, durante a coroação dos reis, ser entregue ao novo rei, ao novo monarca, uma cópia da Bíblia. Acho que tem uma imagem aí, Guilherme, da coroação do rei Charles. Os irmãos acompanharam recentemente. E há um momento da cerimônia em que ele faz um voto, ali, um juramento, mas essa Bíblia que é entregue a ele é uma Bíblia oficial, ela é toda produzida para esse evento e tudo mais, ela tem toda uma série de recursos ali, enfim, uma série de adereços exclusiva para esse evento, e essa é a Bíblia da coroação do rei. Então, o rei, com isso, deveria, talvez num costume remoto, lembrar-se do que está aqui em Deuteronômio, de que o rei, o monarca, especialmente o monarca cristão, como seria a ideia no anglicanismo, né, na Inglaterra, o rei, o monarca cristão, ele deveria se pautar pela palavra de Deus. Ele, como líder da igreja, porque na Inglaterra o rei também é o líder supremo da igreja, ele deveria se pautar pela palavra de Deus. Então dizem alguns que esse é o fundamento do costume. Mas é claro que os monarcas, se abrirem essa Bíblia uma vez na vida, já vai ser muito. É claro que isso se tornou apenas algo protocolar, apenas algo simbólico, que não tem realidade nenhuma. Mas no caso de Deuteronômio, não. No caso de Deuteronômio, isso era vivencial. Essa lei tem que estar no teu coração. Essa lei tem que estar na tua mente o tempo todo. Porque você tem que governar pautado por essa lei. Então trate de ler. E leia constantemente. Em uma época em que as cópias não eram tão acessíveis como no Antigo Testamento, o rei não tinha a opção de não ter uma cópia. Ele tinha que ter uma cópia para si e ele tinha que ler ali o tempo todo. Quem dera os soberanos, os reis, os governantes, realmente seguissem aqui o que é prescrito em Deuteronômio e que é feito aqui por Joiada, obedecendo a ordem de Moisés ali. Então ele entrega o livro do testemunho, uma cópia da lei mosaica para o Joás. Agora, o que chama a nossa atenção é o nome que é dado a essa cópia. É dito que essa cópia é o livro do testemunho, ou na verdade é o testemunho, seria aqui o nome que é apresentado. Aí nós sabemos que a Bíblia, a própria Bíblia refere-se a si mesma de várias formas. Nós conhecemos a Bíblia como lei de Deus, nós conhecemos a Bíblia como palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia como escritura, são vários títulos que a Bíblia aplica a si mesma. E aqui nós temos mais um desses títulos. Aqui aquela porção de Bíblia que eles tinham até então, que já estava produzida, preservada e guardada até então, é chamada de testemunho. E é muito interessante porque esse termo aparece várias vezes no Pentateuco. Várias vezes esse termo aparece no Pentateuco. E não é por acaso que Joiada, conhecedor do Pentateuco, se lembra das responsabilidades que ele tinha de entregar a cópia e tudo mais. Mas o fato de ser chamado aqui de livro do testemunho, ou testemunho, é algo que aparece várias vezes no Pentateuco, nos livros de Moisés, porque é aplicado, por exemplo, às tábuas do testemunho. Quais são as tábuas do testemunho? São os 10 mandamentos. E as tábuas do testemunho ficavam guardadas onde? Na arca do testemunho. Por que a arca do testemunho? Porque dentro dela ficavam as placas das tábuas do testemunho. E você tinha o tabernáculo do testemunho. Enfim, tudo apontava para o testemunho, por causa da natureza daquela palavra que foi registrada ali. E a Bíblia, quando se refere a si mesma, ela usa esse termo algumas vezes. Ela fala do testemunho, apresenta a palavra de Deus como testemunho. E isso destaca, em primeiro lugar, o fato da Bíblia usar essa palavra para referir-se a si mesma. Mostra a origem divina e a natureza autorrevelatória da Bíblia. O que é autorrevelação? A Bíblia não são os homens especulando sobre Deus. A Bíblia é o próprio Deus dando testemunho de si. É o próprio Deus falando quem Ele é e como Ele age. Por isso que é uma autorrevelação. Não é que os homens descobriram isso, mas o próprio Deus falou. Então isso é a natureza autorrevelatória. E por isso que é chamado de testemunho. Porque Deus está falando, Deus está dando testemunho de si. Olha só o que diz o Salmo 119. Vamos aprender um pouquinho de bibliologia a partir dessa palavrinha. Para que a gente entenda mais da palavra de Deus e como se referir à palavra de Deus, como interagir com a palavra de Deus e entender como Joiada, como Joás deveria ver a palavra de Deus e como a gente deve ver a palavra de Deus também. Olha aí o que diz o Salmo 119, versículo 88.
Salmo 119, 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. É o próprio Deus que fala quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é pregada. É o próprio Deus que está falando, são os seus testemunhos. Ele está falando algo a respeito de si. Ele está falando algo a respeito das suas ações. Ele está falando algo a respeito do modo como ele planejou e escreveu a história. É uma autorrevelação dele. Tem origem divina, não humana. É isso que Pedro ensina para nós no Novo Testamento. Vejam o que diz também o Salmo 78. Outra ocasião em que esse título aparece. Salmo 78. Olha o que diz aí o versículo 1. Veja aqui nesse texto que essas palavras do próprio Deus acerca de si, das suas ações, elas deveriam ser transmitidas de geração em geração. Olha só, Salmo 78:1. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Quem é Jacó aqui? Israel. Testemunho em Israel, seu povo. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Aqui o texto usa a palavrinha testemunho para falar aquilo que Deus revelou de si, aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que Deus comunicou aos homens, a sua palavra tem que ser transmitida de geração em geração para que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos sempre ouçam e sempre conheçam aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Por isso é um testemunho. E é um testemunho que tem que ser passado de geração em geração. Isso mostra, como eu disse, a origem divina, porque é o próprio Deus que está revelando isso daqui a respeito de si. Mas isso também mostra, e nesse texto que a gente está estudando é especialmente importante lembrar disso, esse texto mostra, o uso dessa palavrinha mostra uma relação solene. Algo solene está acontecendo aqui. Quando o testemunho de Deus é apresentado, é algo solene. Há uma relação pactual entre Deus e o seu povo. Deus escolheu o seu povo, Deus escolheu Israel para mostrar a sua palavra, para revelar a sua palavra, para contar dos seus planos. Deus escolheu, fez um pacto com esse povo. Isso é algo solene, é algo legal, é algo que tem que estar o tempo todo diante do monarca, porque ele não está guiando qualquer povo. Ele está guiando o povo que tem um pacto com Deus. E esse pacto, essa relação de Deus com o seu povo, está registrada na Escritura. E vejam o que diz, por exemplo, o Salmo 132. Salmo 132. Veja aí o versículo 11. Veja aqui como a relação entre o testemunho e a aliança que Deus tem com o seu povo. Olha só. Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi.
Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. A ideia de lâmpada é a ideia de uma descendência. É a ideia de algo que está sempre aceso, algo que nunca se apaga, que está constantemente queimando. Lâmpada naqueles dias não é a lâmpada que a gente tem hoje de acender e apagar. A lâmpada, aquela lâmpada que precisava de alguma substância ali que fosse queimada constantemente. Então, quando alguém prepara uma lâmpada, é que haverá sempre o líquido que acende aquilo, que mantém aquilo aceso. Ou seja, sempre haverá um descendente para Davi. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Notem aqui, como o testemunho de Deus começa a se aproximar da aliança que Deus tem com Israel na pessoa de Davi. Há uma promessa que Deus fez para Davi. Davi, vai haver um rei eterno, um reinado sem fim, por meio de um descendente seu. Nós sabemos quem é esse descendente, ele é Jesus. E o texto relaciona essa aliança de Deus com ao seu povo por meio desse testemunho, por meio da sua palavra, por meio daquilo que ele falou. Vejam o que diz também, agora 1 Reis 2. Vejam como essas ideias estavam presentes na mentalidade do autor dos reis, e ele queria que essas verdades, essas relações fossem feitas na mente dos leitores, dos ouvintes. Né? Olha aí o que diz 1 Reis, capítulo 2, lá no comecinho do livro dos reis. Veja o que Davi fala para Salomão. 1 Reis 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortos. Coragem, pois, e ser homem. Eu gosto desse versículo. Davi fala: Salomão, você vai ter que ser macho. Seja corajoso e macho. Não é fácil liderar um reino. Você vai ter inimigos, oposição. Coragem e seja homem. Seja macho. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Por que Joiada deu o livro do testemunho para Joás? Com isso, o autor quer nos lembrar de um outro rei, que recebeu essas orientações também. E que caso obedecesse, caso seguisse as orientações do testemunho, do livro do testemunho, teria um reino próspero, teria um reino alegre, teria um reino feliz, marcado pela fidelidade a Deus e pelas bênçãos de Deus dentro da lei mosaica. Então o autor quer que as pessoas conectem isso. Espera aí, eu já vi esse testemunho sendo passado adiante. E eu já vi o que acontece com o povo, com o rei, que abraça, que segue os testemunhos. E é como se o povo clamasse: Joás, obedeça isso. Joás, siga isso, pelo nosso bem nós estamos perdidos. Uma intrusa colocou altares idólatras no nosso meio. Nós estamos padecendo, nós temos seca, nós temos fome, nós temos tragédias porque nós abandonamos a lei de Deus. Mas agora você, Joás, você tem um testemunho consigo. Joiada deu isso para você. Siga esses testemunhos. Faça como Davi falou para Salomão fazer. Siga esses testemunhos e então nós desfrutaremos de paz, nós desfrutaremos de alegria. Você é o descendente de Davi. Você é quem tem que fazer isso. Você é aquele que tem que assumir essa responsabilidade. Você tem que obedecer ao Senhor de acordo ali com o que Ele diz na sua palavra. E qual que é assim, a gente percebe o valor do testemunho para Israel, o valor da palavra de Deus nesses termos para Israel, para o rei, para o povo. Mas e para nós? O que o testemunho de Deus faz conosco? O que a palavra de Deus faz conosco? Vejam o que diz o Salmo 19. Voltem um pouquinho para o livro dos Salmos. Se há todas essas relações aqui com a palavra de Deus, que a gente percebe a partir dessa palavrinha, desse título que é aplicado à Escritura, uma palavra tão especial que mostra a relação, a origem divina da palavra de Deus, que mostra a autorrevelação de Deus, que mostra a estreita relação, algo solene entre Deus e seu povo. O que a palavra de Deus faz conosco? Nós não somos judeus, nós não somos de Israel, mas o que a palavra de Deus faz conosco? O que ela pode fazer conosco? O que esses testemunhos fazem em nossa vida? Veja o que diz aí o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A pessoa que não sabe, a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que precisa de orientação. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, nós vivemos hoje dias em que as pessoas buscam restaurar a alma. As pessoas, eu conversava isso com o pastor Robson, falei isso com os outros pastores também, nós vemos hoje que as pessoas elas estão com as almas quebradas, cansadas, por conta do pecado e por conta do distanciamento do testemunho de Deus. Como restaurar a alma? Como trazer paz ao nosso coração? Como trazer alegria ao nosso mundo interior? Como trazer estabilidade às nossas mentes tumultuadas, bagunçadas e perdidas? Como nós nos tornamos pessoas, para usar a linguagem aí de hoje, né? Pessoas com saúde emocional. Essa é a moda agora, falar de saúde emocional. Como alguém? É se entupindo de remédio? É tomando tarja preta até ficar fora da realidade? É se embebedando? É vivendo numa realidade paralela? É se drogando? É caindo na farra? Como que uma pessoa restaura a sua alma? Como que uma pessoa remenda a sua alma? Como que uma pessoa traz paz para si? É se entupindo de séries do Netflix? Indo em tudo quanto é psicólogo e terapeuta? Não! O que a palavra de Deus diz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, ou seja, a sua palavra, que ele acabou de falar, é fiel e dá sabedoria aos simples. É confiável. Você não pode confiar em tudo que o seu psicólogo fala. Você não pode confiar em tudo que o seu médico fala. Você não pode confiar em tudo que o seu orientador fala. Você não pode confiar em tudo, em conselhos para a alma que as outras pessoas te falam. Mas você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é fiel e dá sabedoria a quem não tem conhecimento. Vire agora para o Salmo 119. Novamente, volte para esse salmo. O salmo da palavra de Deus. Se você quiser estudar a palavra de Deus, comece pelo Salmo 119. Estudar sobre a palavra de Deus, comece pelo Salmo 119, que não é à toa que é o maior capítulo da Escritura. Fala da beleza, da profundidade, da riqueza, da utilidade da palavra de Deus. Veja o que diz aí o versículo 24. Salmo 119, 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Joás tinha que ter o testemunho de Deus sempre ao alcance de sua mão. É o livro de cabeceira de Joás. Para que quando ele precisasse tomar uma decisão, ele recorresse a quem? Ao Senhor. E o crente também tem que ter os testemunhos como livro de cabeceira. Porque eles são os nossos conselheiros. É muito triste ver como os crentes de hoje se aconselham com TikTok, Instagram, redes sociais, os influencers por aí, e falam, sabe, eu estava passando por um problema, mas eu vi um videozinho curto ali de uma fulana de tal, falando tal coisa, e ela disse uma coisa tão verdadeira, ela falou que se não vem pelo amor, vem pela dor, e eu achei aquilo tão legal, tão profundo. Mas isso não está na Bíblia. Isso não é palavra de Deus. Você está se aconselhando com algo que não é bíblico. E as pessoas bebem dessas fontes e tomam isso como conselho. E tantas outras coisas que as pessoas inventam por aí, especialmente numa época dos coaches, né? Onde você tem que entrar numa entrevista de emprego imitando macaco, onde você tem que ter experiência da turbina do helicóptero, onde você tem que fazer um monte de loucuras aí, porque isso é a sabedoria, esses são os conselhos, e as pessoas dão dinheiro para isso, dão audiência para isso, mas a palavra de Deus diz que o nosso prazer não está nessas coisas. Não está nessas frases de impacto, nessas frases bonitas. O nosso prazer está nos testemunhos de Deus, aquilo que Ele fala sobre si e aquilo que Ele fala sobre as suas ações, e aquilo que Ele diz sobre nós e o que Ele faz em nós, por meio de nós. E esses devem ser os nossos conselheiros. Olha aí o versículo 2, que interessante. No versículo 2, as nossas traduções, elas substituíram testemunhos por um sinônimo, mas a palavra é a mesma. Versículo 2 diz assim, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. É a mesma palavra que é usada para testemunhos. E o buscam de todo o coração. Na Bíblia, ser bem-aventurado é ser verdadeiramente feliz. Não de acordo com os padrões do mundo. Porque ser feliz de acordo com o mundo varia muito.
Você pode ser feliz se você tem muito dinheiro, ser feliz é você ter muitas mulheres, ser feliz é você ter um monte de coisa, porque cada pessoa tem um padrão. Mas ser feliz aos olhos de Deus, com os padrões de Deus, o texto diz aqui. Se você quer ser bem-sucedido aos olhos de Deus, se você quer ser feliz aos olhos de Deus, você tem que guardar os seus testemunhos e buscá-los de todo o coração. Meus irmãos, isso tem que mudar o modo como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. As pessoas, muitas vezes, veem a palavra de Deus como uma espécie de caixinha de promessas, onde em tempos difíceis você vai lá, colhe um versículo aqui e acolá, e isso vai te trazer paz para a alma. Não é assim. Buscar a palavra de todo o coração é estudar, é se dedicar, é entender, peraí, o que esse versículo diz? Pastor, vem aqui, entope o WhatsApp do pastor, os primeiros pastor Marcos, né, de mensagem aí, ou do pastor Thomas, né? Põe lá, pastor, eu não entendi isso daqui, tem como me explicar? E é prestar atenção no momento da palavra. É enquanto os pastores estão explicando, especialmente na nossa igreja, onde nós explicamos palavra por palavra, versículo por versículo, é se atentar e falar, nossa, isso fala a minha vida, nossa, isso é verdade, meu Deus, aplica isso a mim, como que eu posso aplicar isso? Isso é buscar de todo o coração, é empenhar-se, é dedicar-se a essas coisas. Por quê? Nós estamos diante do testemunho de Deus, é o próprio Deus que está falando. Isso muda a nossa postura diante da pregação. Nós não ouvimos a pregação largados de qualquer jeito, como se a gente estivesse ouvindo um podcast de boteco. Nós estamos ouvindo o próprio Deus falando. É algo solene. Não porque há um pastor aqui, não porque há um púlpito, mas pela natureza do que está sendo exposto e explicado. Tem que ser algo que tem que mudar a nossa disposição, o modo como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. E era isso que Joás tinha que ter em mente. Você está recebendo o livro do testemunho, Joás. Não desgrude disso. Lembre de tudo isso que vem carregado, porque você precisa trazer Israel para os trilhos de novo, depois de toda essa fase que nós passamos aí. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu queria apontar alguns versículos que falam do Evangelho como testemunho de Deus. Porque no Novo Testamento, o testemunho de Deus é o Evangelho. O que ele fala sobre si, sobre seu Filho, é o Evangelho. E isso é chamado de testemunho. Veja o que diz aí 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, aquilo que vem de Deus e que é o próprio Deus falando, e aqui nós sabemos que é o Evangelho. Quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem nem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo sabia que o testemunho de Deus no Evangelho era tudo que os coríntios precisavam para serem salvos. Ele não quis enfeitar nada. Ele não quis falar difícil, como era comum dos retóricos da época, dos filósofos lá da época. Ele não quis usar palavras ali todas cheias de flores e tudo mais. Ele quis ser claro e falar, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o Salvador. E é isso que salva, e esse é o testemunho de Deus. Veja como essa ideia aparece também em 2 Timóteo. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 1:8. Em 2 Timóteo, Paulo está preso na sua prisão final, e ele lembra a Timóteo do seu compromisso que Timóteo deveria ter com a palavra de Deus. Veja só, 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E vejam o que diz por fim 1 João 5. Olha o versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, 1 João 5:9,
Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus. O que Deus testemunhou? O que Deus falou? Que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O que foi que Deus testemunhou, afinal de contas? O que foi que Deus falou? E que Timóteo não deveria se envergonhar? E que Paulo, quando foi pregar, não tentou enfeitar as coisas, falou as coisas como elas eram, porque isso já é poderoso e bonito por si só. O que é isso? É que há vida eterna à disposição de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. E João é muito claro aqui. Se você rejeita o testemunho de Deus, você está fazendo de Deus um mentiroso. Se você ouve o testemunho de Deus, este é meu Filho amado, ouçam a ele é o Salvador, e você fala, não, o que salva é outra coisa, o que salva é outra religião, o que salva é fazer outras coisas. Você está falando que Deus é um mentiroso. Rejeitar o Evangelho é rejeitar o testemunho de Deus e, portanto, é fazer de Deus um mentiroso. É falar, não, isso está errado, o Senhor está mentindo. Esse seu testemunho sobre Jesus não é verdadeiro. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ou pelo menos não é o único caminho, a verdade, o único caminho, a única verdade e o único que dá vida. Não, ele não é o único e suficiente Salvador. Há outros caminhos para se salvar. O Senhor está por fora. O Senhor é um mentiroso. Mas Deus fala, só há um caminho. Só há um jeito de obter a vida eterna. Isso é por meio de Jesus. Então, se há alguém aqui que ainda não é crente, e tem ouvido a palavra de Deus, tem ouvido o testemunho de Deus sendo anunciado frequentemente nesse púlpito, mas você ainda não é um crente, você está no seu coração fazendo de Deus um mentiroso. Porque Deus está te falando a verdade, Ele está testemunhando de si do seu plano, e você está rejeitando isso. Então, a gente percebe como esse título dado à palavra de Deus aqui é rico não só para Joás, mas é rico para nós também, hoje, depois de tanto tempo. Mas o texto continua, porque os irmãos querem ver sangue, né? Os irmãos querem ver sangue. Já faz alguns capítulos que nós estamos tomando um omeprazol aí, porque são capítulos sanguinários. Né? Então vamos continuar para ver um pouquinho de sangue agora. Vamos mudar um pouquinho de canal para ir agora para o Datena. Porque a coroação aconteceu. E agora? Está lá o Joás, cercado de soldados, com a coroa, a cópia da lei em mãos, ungido, o povo está em festa, mas alguém vai chegar nessa festa, alguém que não foi chamado para a festa. Quem é que vai chegar na festa agora? Atalia. E olha só, versículo 13. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, todos estavam celebrando, gritando, viva o rei, viva o rei. Veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Não sabemos quão afastado era ali o palácio do templo, mas ela ouvindo aquilo, que bagunça é essa? O que está acontecendo ali? Deixa eu dar uma olhada. Quando ela abriu a janela, ela viu ali uma festa acontecendo, um menino, um garoto sendo coroado. Peraí, que bagunça é essa que está acontecendo aqui? E ela foi então lá para ver o que estava acontecendo. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, a entrada ali do templo, onde era feita a coroação, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e tocavam trombetas. Crônicas diz que havia música ali. Então era um ambiente festivo. Estava o povo comemorando, Joás ali coroado, o povo cantando, os da guarda ali fazendo. Era um momento de celebração intensa que estava acontecendo aqui, porque o rei davídico estava reassumindo ali o lugar que lhe era devido. Então, diante disso, Atalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. Peraí. Deixa eu entender direito. Você é uma usurpadora do trono, você não tem direito nenhum de estar onde você está, e agora você está falando que você foi traída? Como assim? Aqui é muito curioso a gente perceber como a Bíblia nos mostra um pouco da psicologia do ímpio, ou seja, como o ímpio pensa. E aqui a gente percebe a hipocrisia do ímpio. Ele faz o mal, mas ele se indigna quando alguém faz o mal para ele. Ele faz essas coisas para os outros.
Mas quando fazem com ele fala, não, aí já é o fim, não dá. Que tempos a gente tem vivido, não é mesmo? Eu trouxe um exemplo que eu acho muito caricato. Põe a imagem, por favor. Não tem como eu mostrar o vídeo todo aqui. Mas um tempo atrás saiu uma reportagem da Globo sobre pichadores. E tem mostrado aí um pouquinho da rotina desse camarada aqui, desse pichador. Não me lembro o nome dele agora. Mas a repórter vai com ele para as ruas, para ele falar como que é a pichação dele, né? Ele fala, não, a pichação é uma coisa meio ilegal. A pichação é uma coisa meio que... é uma coisa urbana, é uma coisa de todo mundo, né? Eu gostei daquela pichação que eu fiz ali e tudo mais. E aí ela fala, mas você pede autorização para as pessoas para fazer a pichação? Não, você não pode pedir autorização para as pessoas. Porque senão você pode até me queimar o filme e tal, né? Porque a repórter, em determinado momento, ela vai tocar a campainha de uma casa onde ele fez uma pichação. E ele fala, não, aí você vai me quebrar, né? Aí não pode, aí você queima meu filme, né? Não dá. E aí ele vai defendendo a pichação, porque é uma coisa das ruas e tal, informal, é uma coisa meio fora da lei, beleza. E aí ele vai embora. Só que a repórter e a equipe de reportagem seguem até a casa dele, sem ele saber. Ou pelo menos sem estar junto com ele. Ele chega primeiro. E aí quando eles chegam lá, a equipe começa a filmar a casa e a repórter fala, essa aqui é a casa do fulano, engraçado, não tem nenhuma pichação aqui. E aí eles entram, falam, fulano, você tá aqui e tudo mais, né? Essa é a sua casa legal, casa bonita, mas cadê a pichação? Ele fala, não, em casa não pode, né? Em casa é lugar sagrado, né? Que é lugar de descanso, não pode ter essas coisas, né? Peraí, como assim? Na casa dos outros, no muro dos outros, você pode pichar. Agora na sua casa, não. Na sua casa não pode. Na sua casa é um lugar de descanso, é um lugar sagrado. Essa é a mente do ímpio. Essa é a hipocrisia do ímpio. Ele pode fazer tudo de mal para os outros. Às vezes com um limite ou outro que ele se impõe ali, pela lei natural que todo ser humano tem dentro de si, que Deus colocou. Mas ele faz o mal para os outros. Mas quando os outros fazem para ele, aí não dá. Não é raro a gente ver o ímpio sonegando, o ímpio roubando do chefe, o ímpio traindo a esposa, mas quando ele vê algo no noticiário, roubo na Petrobras, como pode um negócio desse, não é mesmo? Você rouba do mesmo jeito. Você sonega do mesmo jeito. É igualzinho. Você é como esse pichador. Você é como a Thalia, você é igualzinho. Você trai, você usurpa o trono e agora você está querendo que se faça justiça. Você é um hipócrita. O ímpio é um hipócrita. Ele condena as coisas que ele faz. Porque quando são feitas contra ele, aí não tem condição. Essa é a mente do ímpio. Essa é a hipocrisia do ímpio. O ímpio pensa assim. E quando o apóstolo Paulo quer mostrar que todos são pecadores, inclusive os judeus, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 2. Veja só, alguém poderia pensar, não, mas os judeus são diferentes, né? Os judeus precisam do evangelho tanto quanto os gentios. E Paulo, quando quer mostrar, confirmar essa verdade, veja o que ele diz em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Agora pule para o 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que as guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei forma da sabedoria e da verdade, ou seja, os judeus se viam como aqueles que estavam por cima. Eles eram especialíssimos na sua responsabilidade de ensinar os outros, no seu papel de levar a palavra de Deus aos demais, os ensinos da palavra de Deus, eles estavam por cima de todos. Você que se põe nessa posição, versículo 11, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei,
Desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa postura hipócrita dos judeus fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios, porque os judeus falavam uma coisa e faziam outra. Eles tinham padrões diferentes para si e para os outros. E o que a gente vê é que o ímpio faz isso. O ímpio ele tem um padrão duplo. Para os outros, em relação a mim, o que os outros fazem para mim, justiça. O que eu faço para os outros, veja bem, flexibilização. Aí com isso, meus irmãos, nós aprendemos mais uma vez que relacionar-se intimamente com os ímpios é pedir para ter problema. Porque eles não têm os mesmos padrões que o povo de Deus tem. Eles não têm o padrão de justiça que o povo de Deus tem. E a história de Israel, a história de Judá tem mostrado isso para nós. Mas, apesar desse grito de Atalia, não adiantou nada. Veja como o texto continua aí. Versículo 15. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, tirem ela daqui. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito, não matem na casa do Senhor, que os soldados obedecendo a ordem de Joás. Lançaram a mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Pronto. Mais uma descendente de Acabe que morreu. Agora, onde que ela morreu mesmo? Qual o nome do lugar onde ela morreu? O caminho da entrada dos cavalos. A gente não sabe exatamente onde era isso daqui. Mas parece que o autor, ele de modo muito sutil, ele quer fazer a gente lembrar de uma outra pessoa. Quem foi que teve na sua morte, alguma relação com cavalos também? Quem foi? A Jezabel. Vejam o que diz aí, segundo Reis 9. Só virar um pouquinho as páginas da Bíblia, você vai chegar no capítulo 9, no versículo 3. A gente acabou de estudar isso. Veja só. 9:33, perdão. Então disse ele, Jeú, falando para aqueles que estavam junto com Jezabel, no alto. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Ele não atropelou com uma SUV. Ele atropelou com o quê? Os cavalos. Tanto que respinga nele e nos cavalos aqui. Então a mãe dela, volta para a árvore genealógica, por favor, Guilherme. Então a mãe de Atalia, Jezabel, na morte dela, ela também teve um encontro com os cavalos. E aqui agora Atalia também tem esse encontro na entrada dos cavalos. Então, de modo muito sutil, o que o autor bíblico quer dizer para nós? Que os ímpios, eles não apenas compartilham da mesma mentalidade, eles não apenas compartilham das mesmas ideias, não apenas compartilham dos mesmos pecados, mas eles também compartilham do mesmo destino. Os ímpios, todos caminham para a morte. Todos caminham para a perdição. Todos caminham para a morte eterna. Todos. Todos partilham do mesmo destino. A Atalia, o mesmo destino da mãe. Essa ímpia, o mesmo destino da sua mãe ímpia. Os ímpios caminham para o mesmo final, para o mesmo destino. Aí, muitas pessoas tentam se enganar. Aquela mentira que as pessoas contam para si mesmas. Não, comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Se você é um ímpio, o seu destino vai ser o mesmo dos outros ímpios. Vai ser o mesmo. E a Bíblia fala qual é o destino do ímpio. A Bíblia fala que aqui no presente, o ímpio é desamparado. Aqui no presente, o ímpio encontra muitas vezes a solidão. Aqui no presente, o ímpio não tem verdadeira alegria. E na eternidade, ao invés da vida, ele tem a morte eterna longe de Deus. É o inferno e o lago de fogo pela eternidade. Esse é o roteiro do ímpio. Ah, não, pastor, eu não creio em Jesus, mas comigo vai ser diferente, porque eu sei alguns gurus espirituais, aí com você vai ser igualzinho. Igualzinho. Talvez você não morra atropelado por cavalos. Mas o seu destino é o mesmo. Porque o que esse texto quer dizer é que os ímpios compartilham do mesmo destino. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, o seu destino é o mesmo da Jezabel. É o mesmo da Atalia.
Não necessariamente no tipo de morte, mas certamente no mesmo destino eterno. A perdição eterna, a morte eterna. E aí nós chegamos na última parte. Atalia está morta, o rei está coroado. Volta para o esboço, por favor, Guilherme. E aí nós chegamos na última parte. A renovação pactual e a celebração popular. Vamos ler rapidamente, bem simples, o texto, para que nós superemos essa parte. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Há uma grande harmonia ali para que Judá saia dos caminhos de idolatria e volte-se para Deus. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Há um contraste entre o Joiada e o Matã. O Joiada é o homem fiel, o servo fiel de Deus, que conduz o povo à vitória, à alegria, ali coroando Joás. E o Matã, sacerdote de Baal, junto com o templo, junto com a idolatria, tudo isso é destruído. Algo muito semelhante ao que Jeú fez algum tempo atrás, quando ele entrou no templo de Baal e destruiu tudo. Agora, o que nos choca é que esse templo aqui, de Baal, está onde? Qual é a cidade que isso tudo está acontecendo? Jerusalém. Nós estamos vendo isso aqui, isso está acontecendo em Judá. No reino da linhagem de Davi, onde há o templo. Mas há um templo de Baal ali, que essa mulher, a Atalia, colocou ali no meio da cidade de Jerusalém. Mas o povo, encorajado por essa renovação de aliança com o Senhor, entra lá, derruba tudo, assim como aconteceu no Reino do Norte. Notem que agora, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, os dois passaram por reformas religiosas. Os dois tiveram a idolatria combatida. Não integralmente, mas substancialmente. Então nós entramos em um outro momento, um período breve ali da história dos reis aqui, onde você tem essa reforma acontecendo tanto no norte como no sul. Se os irmãos lerem o texto paralelo em 2 Crônicas 23, eu vou ler aqui para os irmãos, nós temos alguns detalhezinhos adicionais. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Veja de novo a preocupação de Joiada em seguir o que Davi tinha instituído, em seguir a lei de Moisés, porque agora as coisas estavam voltando para os trilhos. Joiada se mostra muito fiel aqui como sacerdote. E em 2 Reis 11:19 agora. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Provavelmente por ser muito jovem ele teria algum auxílio, algum amparo ali, algum conselho formal que o ajudaria nessa transição enquanto ele assumia o trono. Mas com o início do reinado de Joás, Judá começa a desfrutar de mais de 100 anos de liderança consecutiva de 4 homens que o autor bíblico julga que foram bons reis. Você tem Joás, Amazias, Azarias e Jotão. Eles não foram perfeitos, eles não foram livres de qualquer crítica, mas o livro dos reis fala que eles foram bons reis. E foi o período em que juntos eles mais proporcionaram, ali foi o período que eles proporcionaram um longo período contínuo de liderança aprovado por Deus na história de Judá. Corrigindo um pouco ali do que os seus antepassados fizeram. Então nós estamos num bom período do Reino do Sul. Aí... algo que chama a nossa atenção aqui no versículo 20, não sei se chamou a sua atenção, mas chamou a minha atenção, é que o povo ficou feliz por quê? Porque mataram a Atalia. Você fala, nossa, povo sanguinário, né? Queria ver sangue rolar, mas não é isso. Não é simplesmente o desejo de sangue, não é que era um povo violento. Era pelo que aquela mulher representava e por ela ser uma ímpia à frente da nação. E veja como o livro de Provérbios trata isso. Rapidamente, Provérbios 11. Veja só o que diz. Provérbios 11, 10.
Veja só como Provérbios, em alguns textos, mostram para nós a reação do povo diante de governantes maus. E como o povo reage quando esses governantes caem. E talvez isso nos diga algo sobre como nós reagimos interiormente na nossa realidade. Veja só, foi Provérbios 11:10. No bem-estar dos justos, exulta a cidade. Quando justos estão à frente, quando justos estão na liderança, quando justos conduzem, quando homens sérios estão à frente, a cidade vibra. Está tudo dando certo, está tudo indo bem. Emprego a todo vapor, mercado indo bem, está tudo indo bem. E perecendo os perversos, há júbilo. Por quê? Perecendo os perversos, há júbilo. Porque a justiça é feita, nós celebramos. Quando nós vemos um ímpio sendo preso, nós falamos, finalmente, graças a Deus. Quando nós vemos um ímpio sendo condenado, quando nós vemos um homem mau, um homem violento sendo neutralizado, tudo isso enche o nosso coração de certo júbilo, não porque nós somos sádicos, não porque nós gostamos do sofrimento pelo sofrimento, mas porque a justiça é feita e os ímpios estão sendo destronados, estão saindo para que a cidade floresça, para que os justos floresçam. E o texto aqui é claro, perecendo os perversos, há júbilo. Por isso, quando você vê um bandido, quando você vê um homem mau recebendo a paga pelas suas crueldades nesse mundo, nós não devemos cultivar um sentimento de sadismo, porque isso é típico dos incrédulos. Mas nós temos um desejo que nasce dentro de nós, muito naturalmente, de que finalmente uma pequena justiça foi feita nesse mundo tão mau. E às vezes nós nos culpamos por isso. Será que eu deveria pensar isso? Será que ele não mereceria ter uma segunda chance? Será que ele não mereceria ser ressocializado? Será que ele não mereceria... E nosso sentimento de justiça tem um fundo de legitimidade porque nós estamos vendo o mal recebendo a justiça que merece. Veja o que diz Provérbios 28. Provérbios 28:12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. É o que acontece aqui com a coroação de Joás. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. É o que a gente tem feito há alguns anos aqui já no Brasil, né? Quando os perversos sobem ao poder, o justo se vê acuado. O justo se vê intimidado. Ele não fica mais à vontade. Ele tem medo das coisas que acontecem por aí, ele sabe da oposição que existe, ele lê o mundo ao seu redor. Veja o que diz o versículo 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Por quê? Porque eles voltam à atividade. Eles começam a se espalhar, eles começam a entrar na sociedade, a trabalhar, a produzir, a fazer com que as coisas caminhem. Mas quando os ímpios, o homem abertamente mau, está no governo e no poder, o justo se vê acuado, intimidado. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Nós estamos no governo de Atalia. Veja o que diz Provérbios 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo... o preço do azeite. Violência. Senhor, até quando? Até quando? Senhor, até quando a gente vai ver isso? Até quando a gente vai ver presos na saidinha? Eu não me refiro só ao governo federal, você pode pensar em todas as instituições de governo, porque existem ímpios em todas as esferas do governo, promovendo o mal. E nós olhamos para isso e falamos, Senhor, até quando? É o governo de Atalia. Nós estamos nesse governo aqui. Mas o texto que está diante de nós começa com notas sombrias, falando que Atalia governa sobre a terra durante alguns anos, mas termina com alegria por causa da morte dela. Não por sadismo, mas porque a ímpia recebeu a justiça que merecia, o pagamento pela sua idolatria, pela sua impiedade, e os justos agora podem florescer. E essa história como um todo, uma última aplicação, como eu disse para vocês, ela aponta para Jesus como aquele que veio dessa linhagem que foi protegida aqui.
A linhagem davídica foi ameaçada de morte, ficou por um fio de ser excluída, aniquilada, mas foi preservada pela providência de Deus. O Messias finalmente veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, o Salvador veio ao mundo, morreu, ressuscitou. A sua morte e ressurreição o colocaram agora numa posição de soberano, como Deus homem, como Messias, como representante sobre todo o universo, agora sentado à destra de Deus. E nós temos agora um rei que não pode mais ser ameaçado pelas instabilidades políticas dos nossos dias. Aqui nós temos uma linhagem que foi ameaçada e ficou por um fio de ser extirpada da terra. Mas agora, nada, nenhuma instabilidade política, nenhum golpe de Estado nesse mundo pode tirar o nosso rei do trono. Nada mais. Porque ele é rei para sempre. E assim como o povo se alegrou quando Joás, um homem temente a Deus, assumiu o trono, nós que hoje vivemos durante o governo de Atalia, nós um dia também vamos nos alegrar intensamente quando o descendente de Davi, o descendente de Joás, se assentar no mesmo trono lá em Jerusalém. Nós vamos ter essa alegria também. Nós vamos sentir o gostinho que esse povo sentiu aqui. Porque nós agora estamos no governo de Atalia. Nós estamos vivendo isso. Eu não me refiro só ao momento Brasil que nós estamos aqui. Nós estamos num momento em que o nosso Senhor Jesus ainda não governa lá em Jerusalém. Mas nós cremos que um dia ele vai voltar. Ele vai se assentar no trono de Davi, que é o trono de Joás. Ele que é o descendente de Joás e de Davi. E quando ele se assentar ali, então, durante o milênio, os crentes experimentarão essa alegria aqui. Essa é a nossa esperança. E é assim que nós trazemos essa história, o começo e o desfecho dela para a nossa realidade. E que Jesus volte logo, para que nós experimentemos isso. Porque não é fácil ser governado por Atalia. Que venha logo o descendente de Davi. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque na sua providência o Senhor protegeu a linhagem de Davi, se mantendo fiel à aliança que o Senhor instituiu com esse seu servo. E obrigado porque essa aliança nos beneficia diretamente, nós que não somos judeus. Nós somos beneficiados diretamente por isso, por meio de Jesus. Por meio de quem o Senhor traz salvação a todo aquele que se aproxima. E agora nós temos a esperança de que ele vai voltar, temos a certeza de que ele vai voltar e a esperança de que esses dias de Atalia vão passar para dar espaço a um reinado próspero, alegre do descendente de Davi. Dá-nos, Pai, essa alegria que esse povo experimentou agora, para que nós vejamos os maus caindo, os ímpios saindo das posições de poder, a justiça sendo feita, o mal sendo parado e que o descendente de Davi, o Rei eterno, que não morre mais, Jesus Cristo, que ele governe o mundo com seu cetro de ferro, trazendo alegria, prosperidade, paz e justiça para todos os seus servos, Pai. Por favor, apresse esse dia, Senhor. Que o nosso Senhor volte logo e nós tenhamos esse gostinho tão alegre, já numa prévia do que esse povo experimentou aqui. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.